Bom, agora nós vamos abordar tração e compressão, que é o primeiro elemento do tensor de tensões mais geral que nós vamos ver adiante. Então vocês estão vendo aí na figura uma barra com esforços se afastando no sentido de aumentar o comprimento da barra. Esse esforço é o esforço de tração. Quando tem esforço no sentido oposto, no sentido de encurtar o comprimento da barra, eu tenho uma barra em compressão. Convenciona-se dar um sinal positivo para a tração, um sinal negativo para a compressão, no sentido de ter uma regra para observar dentro do tensor de tensões que nós vamos ver adiante, quando é um caso e quando é o outro, porque os dois são sinais diferentes do mesmo fenômeno. Então, as grandezas envolvidas nesse fenômeno de tração e de compressão, nessa componente, são as que você vê aí. A tensão, ela é, no caso geral nós vamos ver tridimensionalmente, mas aqui unidimensionalmente, considerando apenas a tração e a compressão, ela é uma medida da força por unidade de área. Ela é como se fosse uma pressão numa certa direção em particular, né? A tensão é sempre uma pressão em um certo plano, em uma certa direção. Essa é uma ideia que vocês têm sempre que manter em mente. E depois nós temos aqui a deformação. A deformação é uma medida do quanto o comprimento variou devido ao carregamento, dividido pelo comprimento total. É uma razão do quanto há de variação do comprimento devido à carga de tração ou de compressão a que o corpo ou a estrutura está sujeito. Relacionando a tensão e a deformação, nós temos a lei de Hooke, que nesse caso aí é de que existe uma constante de proporcionalidade E, o módulo de Young, ou módulo de elasticidade, entre a tensão e a deformação. A tensão é igual a esse módulo vezes a deformação. Óbvio que essa constante de proporcionalidade é válida dentro de uma certa região. Veja no gráfico aqui a seguinte, de que nós temos aqui a relação de tração e compressão. Nós temos um gráfico no eixo X a deformação, no eixo Y a tensão. E esse gráfico é o gráfico que se obtém, em geral, experimentalmente, no chamado teste de tração de uma barra, quando você submete uma barra a um esforço axial, a um esforço ao longo do seu comprimento, crescente de tração, e observando como que cresce a deformação e como que cresce a tração. E o que se observa, no caso geral, para a maioria dos materiais, especialmente materiais metálicos, é o que se vê nesse gráfico. É uma região inicial, linear, e essa constante de proporcionalidade, essa inclinação da reta nesse primeiro trecho do gráfico é o módulo de Young. E a partir de um certo ponto, nós começamos a entrar no regime de escoamento, que é o que se estuda lá em materiais, em que a relação entre tensão e deformação deixa de ser linear essa relação, e você passa a entrar em outros regimes, que aqui eu tenho o regime plástico, e o regime de encruamento até a fratura, até o ponto em que se aplicou uma carga tão forte ao longo do comprimento da barra que ela se rompeu. Houve uma falha catastrófica da barra. A característica que se estuda em materiais, mas que nós podemos citar aqui, é de que dentro da região elástica, que é essa região linear, em que há uma relação linear entre a tensão e a deformação, ela é chamada elástica, na verdade, porque os carregamentos eles são reversíveis, não há esterese. Você aplica uma carga, há uma tensão, né, que é uma carga, há uma deformação correspondente, e ao liberar a carga, a deformação volta. Nos outros regimes isso não acontece.